E hoje, Brasil e China completaram a primeira operação comercial realizada com moedas locais dos dois países, o Yuan e o Real. A empresa Eldorado Brasil, no dia 25 de agosto, embarcou 43 containers de celulose para a China. A transação foi finalizada agora, no fim de semana, com a conversão direta da moeda deles para a nossa. O que é que isso significa? Isso Juliano? manda, acho que acima de tudo, uma mensagem muito importante de... É algo que o presidente Lula tem feito não só desde que começou o mandato, mas desde a sua campanha eleitoral e desde sempre, que é contestar a ordem internacional, o sistema, as instituições internacionais. Ele tem criticado bastante também o FMI, o Banco Mundial, tem tentado colocar o novo Banco de Desenvolvimento, que é presidido pela Dilma Rousseff, como uma alternativa a essas instituições financeiras internacionais. Então, talvez um projeto piloto para começar a concretizar isso tudo que ele tem defendido, que é diminuir a dependência dos países em relação ao dólar. Tem defendido aí essa ideia de uma aproximação maior com países do sul global, que são esses países em desenvolvimento. E isso acontece em um momento também que é importante até mesmo para a China, que é um país que basicamente depende do comércio internacional para se manter forte em um momento que o país passa também por uma certa crise ali, não crescendo da maneira que achou que fosse crescer depois da pandemia. Acharam aí que a população ia consumir de certa maneira, que não foi também, tem um alto nível de desemprego lá. Então é uma tentativa aí, eu vejo, dos dois países tentarem se reposicionar ao mesmo tempo em que tentam bater de frente com o restante do mundo ocidental. Você ficou quanto tempo na China? 3 anos? 3 anos e meio. Em que período, Raul? Olha, eu morei entre 2007 e final de 2010. Peguei a Olimpíada de Pequim lá. Eu estava lá na Olimpíada. É que foi o turning point, por assim dizer, não só porque a Olimpíada foi um grande sucesso, aquele exibicionismo high-tech, né, da abertura dos estádios. O Ninho do Pássaro. O Ninho de Pássaro. Mas lembra que... O ginásio da natação. Que é claro, com aquelas... Coisa maravilhosa. Nuvens de feltro, né, que ficavam coloridas. Agora, no mês seguinte, a Olimpíada é quando o Lehman Brothers quebra. E quando a economia americana vai pro brejo, quando o Bush fica mais atônito que nunca e o McCain basicamente perde a eleição. Então, naquele mês, setembro de 2008, é que a China vira uma espécie aí de turbina do crescimento econômico mundial. Então eu assisti quase usando aí a figura olímpica, essa passagem de bastão dos Estados Unidos para a China naquele momento, e meses depois a China se tornaria o maior parceiro comercial do Brasil, passando os Estados Unidos, que durante 40 anos foi nosso maior parceiro. Agora, eu acho que é importante lembrar do pragmatismo do Deng Xiaoping. Como o Uriah bem falou, o Lula sempre falou e propagandeou isso desde 2003. Quando o Hu Jintao, o ex-presidente chinês, esteve aqui, ele já falava isso. Vamos fazer transações. Ou seja, que 20 anos depois a gente esteja falando de 46 containers, é nada. Mas e o fato de ser a moeda local, mas por isso estabelecer uma primeira negociação, mesmo que seja a primeira, que não seja feita em dólar. Por Ele isso. Fala isso em relação à Argentina, fala em relação à China. Foram 20 anos. Então, foram 20 anos e parece... E aí depois eu vou falar do lado chinês. Do lado brasileiro é zero pragmatismo. Querer provocar os Estados Unidos, mostrar que não somos ocidentais. No momento em que está sendo discutido um acordo de livre comércio com a União Europeia. Não, e dizer que temos uma aliança muito grande com a China, que alguém precisa avisar os chineses. Exato, forjada, porque, né? Para os chineses existe o G2, que é Estados Unidos e eles. E com alguma benemerência aí, Europa e outros países. A China não vê o Brasil como igual há muito tempo.
Ela usa os BRICS para parecer mais pobre do que ela é. Até porque a ideia da China hoje é não se envolver em guerras, não gastar com grandes ações multilaterais. Ela tem que fazer de conta que ela é muito menor do que ela é e que ela é mais pobre. Então, para ela estar do lado... a gente não faz de conta que a gente é muito maior do que é com esse papo também? Muito. Estimular o sul global. Agora, se a gente ganhasse muito dinheiro... Todo país tem interesses. Todos. Você pega, se espreme o Macron ou espreme o Xi Jinping, todos eles têm mil interesses e nem sempre são sinceros ou coerentes. Eu acho que o nosso problema é que a nossa estratégia costuma ser ingênua. A gente está arrancando da China o quê? Ninguém sabe. A gente, se os Estados Unidos quiserem competir pela nossa mão contra a China, o que a gente vai pedir? Não sabemos. Parece uma coisa assim, tô batendo o pé, quero que me notem, e para eu ser notado, eu me alio ao Irã. Exato. Uma coisa que eu noto sempre, não sei se o Raul também pensa da mesma maneira, mas parece que existe aí por parte do governo federal 2 objetivos principais ao fazer tudo isso. A questionar essa ordem toda internacional, e que é legítimo questionar. Mas, primeiro, parece quase um capricho pessoal do presidente da República, que um anti-americanismo meio juvenil, quer deixar assim, como legado, até quando se fala em reforma do Conselho de Segurança da ONU, colocar o Brasil como membro permanente. E outra é falar para a base interna, que é sempre falar para aquele... do mesmo jeito que aqui internamente o presidente Lula fala para a classe de trabalhadores, você falar também para esse grupo de países que, de certa maneira, tem sido vítima das injustiças do sistema e da busca pelo interesse das maiores economias também. Então é muito... Eu acho que tem muita política doméstica, mas eu sonho em ver os frutos. Mesmo a nossa relação com a China é decepcionante para eles. Eu lembro que, assim, mais de uma vez, pelo fato de ter morado lá, etc., eu recebia diplomatas chineses, empresários chineses, eu fui editor de economia da Folha, e todos eles diziam: a gente estava tentando participar do trem-bala, ou a gente estava tentando participar do metrô de São Paulo, ou queríamos muito construir... Eu sou de Santos, de nascimento. A ponte. A ponte de Santos Guarujá. Tem umas 62 maquetes aqui no Palácio dos eu falava para eles, não, até 2100 tal, vocês podem... E os chineses diziam: olha, vocês são muito lentos, vocês são muito burocráticos. Ou seja, eles que são o Partido Comunista, a terra do mandarinato, etc., eles nos acham lentos. Então, acho que a gente está desperdiçando uma oportunidade. Primeiro, a gente teria que ser mais equidistante de Estados Unidos e de China, como todo mundo é. Então, de manhã, você é mais amigo dos americanos, à tarde mais amigo dos chineses, e vê quem paga mais. Agora, essa coisa de ficar sendo anti-americano para ficar do lado da China ou do Irã, o que é que o Irã vai nos dar? Ninguém sabe. Né? Tirar foto com Ahmadinejad lá em 2009, o que nos ajudou para essa imagem de país multiétnico, democrático, ocidental? Como trazer o Maduro para cá agora e falar em narrativa sobre a democracia na venezuelana também não é algo que acrescente, digamos assim, ao portfólio de ninguém, né? Eu vejo pelo menos a própria ampliação do BRICS dessa maneira, assim, foi uma coisa que ajuda a carimbar essa imagem do Brasil de país que está associado, por mais que a gente saiba que a gente é uma democracia imperfeita, mas a gente é uma democracia, mas ao mesmo tempo a imagem que vai mandando nesse momento de... Sabe quem que tá com uma postura que eu tô gostando em relação a isso? A Índia. A Índia, ela consegue fazer muito bem esse papel de uma ponte entre Ocidente e Oriente. E tem ganhado com isso, tem se aproximado dos Estados Unidos. E tirado proveito. Tecnologia, investimentos, etc. E assim, o Brasil
teria ali talvez uma possibilidade ainda maior de fazer isso pelo posicionamento geográfico, que aqui a gente fica muito mais perto tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. A gente tem também a Amazônia Card, que a gente pode jogar também, claro, para colocar junto aí uma proteção ao meio ambiente no meio desse combo, mas não tem sabido aproveitar. E é muito triste ver isso acontecendo mais uma vez. Aqui no Flow News você encontra muito mais do que notícia. Tem conversa boa e encontro com personalidades incríveis. E os assuntos mais bombados das redes sociais. No Flow News a gente se conecta com quem gosta de viajar e discutimos temas relevantes para a nossa sociedade. Além dos bastidores da política com uma dose de humor. Todos os dias temos um encontro marcado aqui no Flow News.